Meus irmãos em Cristo, paz seja convosco. Número 43 do cômputo geral. Uma dificuldade que daqui a pouco Jesus diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele. A Bíblia descreve para nós a existência da palavra céus como definindo uma variedade de lugares céus. Está mencionado em Salmos, está mencionado em Crônicas, uma visão que deu depois daquele momento especial, o arrebatamento da igreja, a junção de todos aqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar, a ida para o tribunal de Cristo, depois as bodas de onde Jesus veio e que até o seu tempo e até hoje ninguém tem subido lá. Glória a Deus. Vamos adiante. Aparentemente Estevão contradisse Moisés em relação ao número de pessoas, que esse mês 27, Moisés está registrado o número de 70. Ora, 70 aparentes desavenças. Os críticos da Bíblia afirmam senão eles terem visto que Moisés e Estevão estavam abordando o mesmo assunto em perspectiva. Os netos e os bisnetos de Jacó, que são 66. A esse número, que não inclui as esposas do filho de Jacó, Moisés acrescentou Jacó. Estevão, por outro lado, não incluiu José e sua esposa e os dois filhos, uma vez que já estavam no Egito. José é mencionado como mandando buscar Jacó e seus 5 parentes. Assim, o número de Estevão inicial, 66, menciona esposa dos filhos de Jacó. As esposas de Judá e Simeão já haviam falecido. Amados, a Bíblia se harmoniza perfeitamente e não há discrepância. Terceira dificuldade, que é a de número 45, no cômputo geral, Mateus 17, 1-3. História bonita da transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. E transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, boa, estamos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando eles ainda a falar, diz que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai. Os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai. Moisés e Elias, conversando com Jesus aqui na terra, e sendo vistos por Pedro, por Tiago e por João. Amém. Outra aparente dificuldade, Mateus 27, sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que é isto? Uma simbólica. A água simboliza realmente a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito Santo. O versículo 5 afirma que aqueles que nascem, o elemento fundamental, juntamente com o Espírito Santo da regeneração, eles dão de Tiago. Lhes dou também 1 Pedro capítulo 1, versos 22 e 23 e 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Finalmente lhes dou Efésios 5 e 26. Nós estamos lá porque a pessoa já está salva. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus a todos abençoe. E antes que desliguem, por favor, não se esqueçam que ele está disponível na plataforma a Teologia do Espírito Santo. A Teologia do Espírito Santo, 16 aulas magníficas, que vão ajudar muito você nessa sua caminhada espiritual e nesse grande desejo de conhecer mais a Palavra de Deus. Como adquirir este curso, que está ainda com desconto de lançamento de 50%? Você vai ao meu site www.pbsgzelgomes, escreva tudo junto, pbsgzelgomes.com. Lá chegando logo para mencionar o número do seu cartão, você vai ver lá um código. A palavra é 50%. Teologia do Espírito Santo. 16 aulas para multiplicar o nosso conhecimento. Deus a todos abençoe. Obrigado por sua participação. Vamos em frente. Divulga este site e ambos. Seja abençoe. Até o nosso próximo contato. Em nome de Jesus.